Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 5. João, capítulo 5. Está com um pouquinho de eco, né? João, capítulo 5. Deu sonoplasta. João 5, do verso de número 19 ao verso de número 30. João 5, do verso 19 ao verso de número 30. Nós vamos continuar falando hoje sobre a ressurreição dos mortos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo... Desculpe, irmão, deixa eu colocar mais perto aqui, eu estou perdendo as letras. Agora sim. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus venha falar ao nosso coração e vamos refletir nesse tema tão importante que é a doutrina das últimas coisas, a escatologia, e agora continuando falando sobre a ressurreição dos mortos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã de domingo, por estarmos em Tua casa no dia que é Teu. Quão bom é, Senhor, termos em nosso coração a alegria, o prazer, o deleite e priorizarmos esse tempo para estarmos em Tua presença. Pois assim como os lemos ainda há pouco, é melhor um dia estar à porta da Tua casa, na tenda, debaixo dos Teus cuidados, do que estarmos em 1000 dias em outros lugares. Nós nos alegramos, ó Pai, pelo dia do Senhor. Nós nos alegramos por esse momento tão precioso e pedimos que o Senhor nessa hora seja gracioso em falar ao nosso coração mais uma vez. Seja gracioso em nos ensinar mais uma vez, em nos doutrinar, nos edificando em Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós temos falado aqui sobre a ressurreição dos mortos. Eu não vou repetir tudo que a gente já falou, porque nós já tratamos várias características, né? Mas no último domingo nós paramos naquela análise e reflexão breve, é claro, tudo breve, de Apocalipse capítulo 20, e concluímos. Eu vou pedir para voltar só um slide, Aninha, só um, a conclusão, só um slide. Voltou o botão, aí, pronto. Nós concluímos então que não há base nas Escrituras para a teoria de uma ressurreição dupla ou quádrupla. O ensino claro da Bíblia é que na ocasião da volta de Cristo haverá uma ressurreição geral, tanto de crentes como de incrédulos. Após esta ressurreição geral, se seguirá
o juízo. E o texto que nós lemos aqui hoje nos apresenta exatamente isso, naquilo que eu falei, numa clara regra hermenêutica de interpretação da Bíblia. Textos difíceis se interpretam à luz de textos mais claros. Apocalipse capítulo 20, que aparentemente nos apresenta ressurreições separadas, pode claramente ser observado à luz de João capítulo de número 5. Evidências da ressurreição que nós temos na Bíblia Sagrada. Essa não é uma doutrina que vai surgir no Novo Testamento. Nós já temos visto aqui há vários domingos, mais de 3 meses, na verdade, bem mais eu acho, que nós estamos observando como que a Bíblia Sagrada nos apresenta os assuntos do fim desde o princípio. E nós vimos aqui, nós aprendemos aqui, que há uma diferença entre o destino do justo e do ímpio após a morte. E essa doutrina da ressurreição dos mortos não é uma doutrina que vai aparecer somente no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, ela está implicitamente exposta em algumas passagens. Por exemplo, Salmo 49 e Salmo 73, nós temos implicitamente ali uma referência. Vejam comigo, por favor, um salmo mais conhecido. Salmo 73, verso 24 e verso 25. Salmos 73, verso 24 e verso 25. Diz o texto: Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aqui você tem implicitamente um anelo, um desejo, a perspectiva do salmista. Eu já preguei esse salmo, já expliquei o contexto dele. A perspectiva do salmista sobre uma vida por vir. Quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Lembre que aqui Asaf está retomando a sua consciência bíblica após ele quase se desviar. Ele diz que os seus pés quase caem, quase que ele tropeça. Depois de refletir, de entrar no santuário, ele atinou para o fim da vida dos ímpios. Foi quando então ele reconsiderou a sua própria vida, olhando para essa vida deste mundo, não a partir dela, mas a partir da vida por vir, da eternidade. Em um exercício que nós cristãos devemos fazer em todas as áreas de nossa vida. Nós não olhamos para a nossa vida e interpretamos a nossa existência nesse mundo baseado nela. É isso que a psicologia, por exemplo, faz, é isso que a filosofia muitas vezes faz. Tenta entender o homem a partir do homem. Esse é um pressuposto totalmente errado, é um princípio totalmente errado para interpretar. Por quê? Nós devemos olhar para o homem, entender a vida do homem, tentar entender a vida do homem a partir daquele que criou e determinou todas as coisas. O princípio é superior, o ponto de partida é muito mais alto do que meramente olharmos para nós. É o que Asaf faz quando passa a olhar para a eternidade. Diz, quando eu olhei para o fim da vida dos ímpios, não é o que eu quero para mim. Então, o modo implícito da ressurreição está presente em muitas aspirações que nós temos no Antigo Testamento. Só que, já no Antigo Testamento, nós temos textos explícitos, onde a ressurreição do corpo é mencionado. Um exemplo disso nós temos no livro de Jó, texto que nós já conhecemos aí muito bem. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele vive e se levantará. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Aqui nós temos o próprio Jó falando com convicção, e ele vai dizer, eu sei, essa expressão que ele vai utilizar, porque eu sei, é uma expressão utilizada, encontrada, melhor dizendo, quando Raabe recebe os espias na sua casa e ela vai dizer que sabe o que Deus tem feito. É a expressão que Paulo vai falar, porque eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar. É a expressão de convicção plena, não é uma dúvida, não é uma hipótese, é uma convicção. Jó apresenta a sua convicção na ressurreição. Isso já no Antigo Testamento. Então, nós temos a doutrina da ressurreição de modo implícito e de modo explícito, mais explicitamente, já no Antigo Testamento. Há uma porção de outros textos que nós não vamos analisar, porque o nosso propósito
nós nos determos em um tema e irmos até o limite, porque há pano para manga aí até umas horas. Nós estamos observando tópicos desse assunto de escatologia e tentando explicar cada um deles, mas não tão quanto nós poderíamos ir. Tá? Essa doutrina da ressurreição, por exemplo, se nós fôssemos analisar ela, nós poderíamos fazer na perspectiva histórica, como que a igreja historicamente interpretou, como que outras denominações interpretam, como que a diferença na interpretação do milênio vai afetar especialmente essa doutrina da ressurreição, como que o dispensacionalismo enxerga. A gente poderia ver vários aspectos, mas não é nosso propósito aqui fazermos uma análise apologética exaustiva de cada tópico desse, mas trazemos a verdade essencial da Bíblia, claro. Vez por outra aqui a gente dá uma puxada, a gente comenta um aspecto, a gente combate um erro, um ensino errôneo, a gente observa perspectivas diferentes, respeitosamente, é claro, porém a gente precisa ir adiante porque de fato há muitas outras coisas que a gente precisa observar ainda. Então, de maneira resumida, nós temos a doutrina da ressurreição de modo implícito e de modo explícito já no Antigo Testamento. Nós aprendemos no Antigo Testamento também que há uma diferença entre o destino do ímpio e do justo. Em algumas das passagens citadas, nós encontramos uma indicação ocasional sobre a possibilidade da ressurreição do corpo. Lá em Salmos 16, verso 10, esse salmo, inclusive, é um daqueles que nós dizemos, é um salmo messiânico, diz assim: pois não deixarás a minha alma, aí a versão traduz Sheol, mas na nossa Bíblia aí tem na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, já apresenta aquilo que haveria de acontecer com Cristo, mas ao mesmo tempo, esse uso que é feito aí já transmite essa ideia de ressurreição. Tanto que, quando Pedro, no seu sermão em Pentecostes, capítulo 2, verso 27 e 31, fala dele, apresenta esse texto, observando ele como sendo uma predição da ressurreição de Cristo. Então, o apóstolo Pedro interpretou esse salmo, dizendo: olha, irmão, o salmista já havia profetizado a respeito da ressurreição do nosso Senhor. Porque na pregação de Pedro, ele fala sobre a encarnação de Cristo, a morte e o sofrimento de Cristo e a sua ressurreição. E quando ele vai pregar esse sermão de 3 pontos, ele vai então embasar esses tópicos na teologia que o Antigo Testamento já havia expressa. Então, nós temos evidências dessa doutrina da ressurreição no Antigo Testamento, de modo implícito, de modo explícito. Existem ainda 2 passagens do Antigo Testamento, ambas dos profetas, que falam mais claro ainda sobre a ressurreição do corpo. Lembrando que, irmãos, a revelação bíblica, ela possui o seu caráter progressivo, tá? À medida que a Bíblia vai sendo inspirada, que a Escritura vai sendo inspirada e o cano vai se completando com o Novo Testamento, nós vamos tendo evidências mais claras, diferente daquilo que tem no Antigo Testamento. Aquela velha ilustração que eu faço sempre. Gênesis 1 tinha ou não tinha a Trindade? Tinha, mas a doutrina não estava tão expressa. Em João capítulo 1 é mais clareado. Só que quando a gente chega em Mateus 3 no batismo de Cristo, fica ainda mais claro. Então, a Bíblia ela funciona assim em muitos momentos. A revelação ela vai sendo dada aos poucos. Nós temos em Isaías 26, verso 19, o seguinte: os vossos mortos e também os seus cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Isaías faz aqui um contraste entre o destino futuro dos crentes mortos, vossos mortos, e o destino dos inimigos de Judá, acerca do que ele vai falar no versículo 14, quando ele então vai lá no versículo 14 dizer que eles estão mortos, eles não viverão, eles são sombras, não ressuscitarão. Aqui o profeta está fazendo uma aplicação ao juízo, não ensinando, como algumas igrejas e doutrinas fazem, a extinção dos ímpios. Porque há alguns grupos heréticos que ensinam exatamente isso, né? Que os ímpios vão ser extintos. Ora, nós precisamos entender que o fato de Isaías dizer que eles não ressuscitarão não é uma afirmação de que
os ímpios vão ser extintos para todo sempre, no aspecto de que não haverá céu e inferno, eles vão ser extintos. Ele está fazendo uma aplicação para aquele povo, observando a vida de Judá e trazendo sobre aquele povo um lembrete claro, um alerta claro, que a vida eterna é para aqueles que pertencem ao Senhor. Mas outros textos, e o próprio Cristo vai dizer que há céu e que há inferno. Então, nós precisamos nos agarrar às passagens mais claras para entendermos passagens como essas aqui, que aparentemente falam de uma não ressurreição de ímpios. Aparentemente. Porque quando nós lemos um texto como o que nós lemos agora, e eu vou já tratar dele mais detalhadamente, de João capítulo 5, você tem o próprio Cristo sendo muito enfático. Vai ressuscitar ímpio e justo. Jesus é claro. E ele fala inclusive do tempo dessa ressurreição. Tá bom? Eu só mencionando como que o Antigo Testamento já traz essa ideia da ressurreição. Vamos um pouco mais. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, nós vamos perceber que ele já vai falar da ressurreição de crentes e de incrédulos. Em um texto que nós já semana passada demos uma rápida analisada, e ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nós já observamos esse texto semana passada, não vou entrar nele novamente, apenas uma menção da evidência dessa doutrina no Antigo Testamento, tá bom? Esse ensino, então, da ressurreição dos mortos não é uma coisa nova, já no Antigo Testamento está presente. Mas vamos ver, então, agora, o texto que nós lemos inicialmente, João capítulo 5, que é o nosso texto base hoje para essa temática. Aqui no texto de João capítulo 5, aí, Aninha, no slide 43, nós vamos observar que Cristo está explicando a sua missão. E nessa explicação, nós temos uma clara relação da Trindade, pois a obra da Trindade está presente em todas as demais obras de Deus na nossa própria vida. Desde a eleição, da nossa regeneração, da nossa justificação, até a nossa salvação e glória eterna, a Trindade está envolvida nesse processo. E aqui você tem claramente Cristo falando sobre a sua missão, a missão do Pai, a ligação que há entre ele e o Pai, e aqueles que o negam também automaticamente estão negando o Pai. Aqui nós temos uma relação a trinitária sendo demonstrada. Só que o verso 21 vai nos dizer que assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E agora, nós vamos observar especialmente o versículo 28 e 29, porque esse versículo aqui vai nos ajudar a entender melhor aquela dúvida de Apocalipse 20, a dúvida de Isaías capítulo... Qual foi o capítulo que a gente leu agora? Isaías 50 e... Quanto foi? A gente leu agora, não foi o texto? Deixa eu ver aqui. Esqueci, irmão, desculpem. Isaías 26, 19. E outros textos mais que possam parecer falar de duas ressurreições, ou da ressurreição só de crentes e de não crentes não. Veja, Cristo aqui nos apresenta, nesse capítulo, de maneira muito mais clara, mais evidente, como isso vai acontecer. E é muito curioso o paralelo e a maneira como o texto nos é apresentado. Verso 21 fala sobre a ressurreição. Só que quando a gente chega no versículo 25, diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem a viverão. Que hora e que mortos são esses aqui? Jesus não está falando da ressurreição dos mortos por ocasião da sua segunda vinda, porque o seu ministério ainda estava em curso. Qual é a ressurreição dos mortos e quais são os mortos que vão ouvir aqui a voz do Senhor? Ele está falando aqui de mortos espiritualmente. E pela proclamação do Evangelho, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, eles ouviriam a sua voz e viveriam. Paulo vai dizer isso em Efésios 2, né? Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Aqui nós temos o Senhor falando sobre a regeneração. A obra da regeneração, ela já começou. Por isso que vem a hora e já chegou a hora.
Mesma coisa que vai ser dita no capítulo 4. E o Pai está procurando, vem a hora e já chegou, e o Pai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso não vai ser uma coisa futura, essa hora já chegou. A mesma referência de João 4, nós temos aqui em João capítulo 5. Só que o texto continua. Quando chega o versículo de número 27, começa a falar sobre o juízo final. Aí o verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Aí veja, verso 25, diz que a hora veio e já chegou. Só que quando fala sobre a ressurreição, não diz vem a hora e já chegou, apenas que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ah, pastor, mas lá em Apocalipse diz que foi do mar, uns foi da terra, aqui está dizendo que é dos túmulos. Irmãos, não é necessário e obrigatório todos os autores bíblicos enfatizarem de onde vai sair os mortos. Uns vão sair dos túmulos, alguns vão sair do meio da mata, outros do mar. Porque lá em Apocalipse 20 diz que o mar deu seus mortos, a terra deu seus mortos e o além deu seus mortos. É o famoso eufemismo que nós utilizamos. Nós estamos falando a mesma coisa. Fulano morreu, faleceu, bateu as botas, foi para debaixo de 7 palmos, partiu dessa para melhor, descansou. É maneira diferente de dizer, mas é a mesma coisa. Aqui a diferença do texto, com respeito aos outros, é porque o Senhor está fazendo uma referência à hora e o tempo da ressurreição, bem como a amplitude dessa ressurreição. Porque aqui Cristo é mais enfático, todos os mortos. Então, nós temos o aspecto, a hora, esse é o tempo da ressurreição, em que, continua o texto, né? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A pergunta que eu coloquei até aqui em vermelho, né? Será que o texto, olhando para Apocalipse 20, olhando para Isaías, que são textos mais difíceis, é verdade, de interpretar, será que a ideia bíblica é apresentar duas ressurreições em tempo separado, como diz o dispensacionalismo, ou uma ressurreição geral com dois destinos diferentes? Pensem vocês nisso. À luz desses textos que a gente já tem observado aqui há muitos domingos, do que Jesus fala sobre os últimos dias, sobre a sua vinda, sobre o seu retorno glorioso, poderoso, do ocidente ao oriente, todo olho vai ver, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Será que vai ter duas ressurreições em tempos distintos? Um acontece agora, passa um tempo, vem milênio, sofrimento, não sei o quê, aí depois vem outra ressurreição? Ou, quando a Bíblia fala sobre ressurreições, à luz desse texto especialmente, é uma única ressurreição geral, porém com características diferentes? Eu prefiro ficar subindo nos ombros de gigantes da nossa doutrina reformada também, claro, com a ideia de que é uma única ressurreição, porém com destinos diferentes. Cristo vai dizer, vão ressuscitar uns para a vida e outros para o juízo eterno. Na perspectiva do Apocalipse, que traz muito simbolismo, que enfatiza alguns tempos e com um propósito que a gente vai estudar mais à frente quando chegarmos lá, o autor dá uma ideia de que essa ressurreição pode parecer separada, distinta, mas é tudo ao mesmo tempo. Vamos pensar, por exemplo, na obra da regeneração. A obra da regeneração, da nossa salvação em Deus, ela é uma obra completa, ela é uma obra única. E a gente às vezes tenta separar. Há um tema na teologia chamado, a ordem, na soteriologia chamado Ordo Salutis, que é uma ideia latina, que fala sobre a ordem da salvação. O que primeiro aconteceu? Aí nós temos várias perspectivas dessa ordem salutis. Alguns vão dizer assim, não, primeiro houve a proclamação do evangelho, depois houve a regeneração, depois Deus colocou em nós fé, nós nos convertemos, depois fomos justificados, santificados e haveremos de ser glorificados. Outros vão dizer, não. Primeiro de tudo Deus nos regenerou,
Depois, a pregação do evangelho nos fez ter fé, ele já nos justificou, depois nós nos convertemos, depois ele nos santificou e haveremos de ser glorificados. Veja, é mudada a ordem dos fatores. Só que esse é um tipo de debate que nós temos na teologia, é claro, eu dou aula sobre isso no IBN, aos alunos de lá, é claro, a gente trata sobre as perspectivas, o que é que fala o teólogo tal, o que é que pensa isso, o que é que pensa... A gente trata isso lá. Mas que no final das contas, como o jogo da matemática, né, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado final. E a gente está tentando descobrir uma coisa que é invisível. Porque, por exemplo, pode acontecer de um indivíduo, pela primeira vez na sua vida, entrar aqui na igreja, ouvir um sermão, e no momento que ele está ouvindo a pregação do evangelho, os louvores que estão sendo cantados, esse indivíduo ser tocado pelo Espírito Santo e uma obra de regeneração acontecer no coração dele, ser transformado, o seu entendimento se abrir, e naquela mesma ocasião ele diz assim, eu quero receber a Cristo, pode a regeneração, ela pode acontecer de maneira subsequente à conversão pública, no mesmo instante. Mas pode acontecer também de o Espírito Santo começar a trabalhar no coração de uma pessoa muito antes da sua conversão pública. Quer ver um exemplo disso? Atos capítulo 9. Não, Atos capítulo 9 não. Atos capítulo, qual foi o texto que fala da morte de Estevão? Atos capítulo 6, né? É Atos 6. Vejam, Atos capítulo 6, acho que no finalzinho fala sobre a morte de Estevão. Estevão foi morto apedrejado, mas mesmo sendo apedrejado, ele orava ao Senhor, ele glorificava ao Senhor. Aí tem, é o 6, né? O finalzinho, né? Aí diz lá, e Saulo consentia, achou meu monstro sagrado? Ele acha que ele é virado. É o 6, né? Não, para colocar na tela aí. Atos capítulo 6. E Saulo consentia na sua morte. 8:1. Atos 8:1. Veja, aí nós temos a história de Estevão. Atos 8:1 agora. Aí, beleza, obrigado. E Saulo consentia na sua morte. Paulo era o perseguidor e foi um dos motivadores para a morte de Estevão. Ele estava observando aquilo. E essa expressão, ele consentia na sua morte, provavelmente indica que Deus já estava trabalhando no coração de Paulo, tanto que no capítulo seguinte, quando Paulo se depara com a visão de Cristo, o que é que o Senhor vai dizer a Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa, Paulo, é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. O Senhor vai dizer, Paulo, você está que nem um touro valente. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui espetando você. Eu estou com um aguilhão lhe furando para que você volte, para que você se converta, para que você preste atenção, para que você veja o que você está fazendo, melhor dizendo, e você está dando coice. Dura coisa é recalcitrares contra os... Aí naquela hora a gente tem a conversão de Paulo. Ele fica cego 3 dias, né? Vai para casa de um irmão na fé, que agora é irmão na fé, que recebe ele, depois ele volta à visão. Provavelmente nós poderíamos dizer que Paulo é um exemplo de uma pessoa que começou a ter a obra de regeneração antes da sua conversão no capítulo de número 9. Mas veja, isso são perspectivas e são possibilidades. Mas quando eu digo assim, o Senhor salvou Paulo, o importante é o ato, o fato, melhor dizendo, e para o Senhor isso acontece de uma única vez, de uma vez só. A gente tenta entender os instantes que isso acontece, mas o fator principal aqui é a salvação. Mesma coisa, eu estou ilustrando isso, para falar sobre a nossa ressurreição ou a ressurreição dos mortos. A gente pode até tentar querer separar isso. Não, primeiro vai acontecer assim, depois assim. Só que Cristo vai dizer, todos haverão de ressuscitar. E na continuidade, então, nós vamos encontrar ele falando que eu nada posso fazer de mim mesmo, eu nada posso fazer de mim mesmo na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo.
porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui nós vamos perceber claramente que há um plano eterno e que essa ressurreição ela vai acontecer para todo mundo. É por causa disso que a gente crê que crente e descrente que estiverem mortos haverão de ressuscitar, e o destino dessa ressurreição é que será diferente. Se eu pudesse falar de duas ressurreições, eu falaria nesses termos aqui. De fato, haverá duas ressurreições. Uns vão ressuscitar para a vida, outros para a morte. Mas quando isso será? Na hora que vai marcar o relógio de Deus quando ele estiver voltando. Bom? Então, eu não creio, respeito, compreendo, até entendo a visão do dispensacionalismo que enxerga 2, 3 ou 4 etapas, porque há inclusive um grupo que tem até 4 etapas de ressurreição. Mas eu prefiro ficar com essa perspectiva e estou apresentando aqui aos irmãos o que majoritariamente a nossa igreja inclusive crê. Tá bom? Mas vamos mais um pouco. Eu quero terminar esse assunto hoje chegando lá nas ressurreições que tem na Bíblia Sagrada. Ainda há outras ressurreições dessa doutrina no Novo Testamento. Muitas dessas nós já lemos, né? Vamos ver agora João capítulo 6, que já está bem pertinho de nós. João capítulo 6, verso 30. Vejam. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Pois eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como que, à luz de João 5 e à luz desse texto, nós podemos dizer que a ressurreição dos crentes, na visão dispensacionalista, vai acontecer antes, aí depois vem o julgamento, vem o milênio, aí depois os ímpios ressuscitam para serem julgados. Veja, todo aquele que o Senhor der, todo aquele que o Pai deu a Cristo, e aqui uma referência aos eleitos de Deus, eu os ressuscitarei no último dia. Lá em João 5 vem a hora. E agora, o último dia é mencionado aqui. Então, essa ressurreição, ela vai acontecer, ela é evidenciada, e o tempo dessa ressurreição será no último dia. Esses demais textos aqui, 1 Pedro, Tessalonicenses, nós já analisamos. Agora, nós vamos observar qual é a necessidade da ressurreição. Baseado nessa evidência bíblica que nós temos, os textos que estão citados aí faz parte, mas já foram lidos, boa parte deles. Nós vamos ver qual é a necessidade da ressurreição. A necessidade é um fato, ela é evidenciada, ela é proclamada, ela é profetizada. Agora, por que é necessário ter ressurreição? Essa resposta está na carta de Paulo aos Coríntios, que nós já lemos aqui, eu já meditei sobre isso com os irmãos, só que esse capítulo 15 ainda tem mais verdades que precisam ser apresentadas. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 50 em diante. Na verdade, nós temos outros versos antes que falam sobre isso. Eu vou só mencionar quais são as características aí. O pecado manchou a humanidade, manchou o mundo. O pecado trouxe deformidade a tudo aquilo que foi feito. Por causa disso, então, as consequências que o pecado acarretou no corpo precisam ser removidas. Nós vamos falar sobre o novo céu e nova terra. E por que do novo céu e nova terra? Lá na frente, acaba que vamos chegar lá.
Mas agora, diante da ressurreição, por que é preciso um novo corpo? Paulo vai trazer algumas características bem interessantes quando fala sobre isso. Veja, abra 1 Coríntios capítulo 15. Abra 1 Coríntios capítulo 15. O verso 42 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Verso 53, Paulo vai dizer: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O que é que nós temos aí? Quais as características do nosso corpo Paulo apresenta nesse texto? Primeiro, é um corpo corruptível. Pecado corrompeu, precisa ser limpo. Segundo, é um corpo que é semeado em desonra, volta ao pó. Vocês lembram da maldição que Deus dá à serpente? Tu és maldita, vais rastejar sobre o ventre e comerás o pó da terra. Essa é uma maldição que é dada à serpente. A maldição que é dada ao homem é a seguinte: pois tu és pó e ao pó tornarás. O fato de Deus ter nos feito do pó é algo glorioso, né? Deus do pó da terra fez homens, fez um homem e fez uma mulher. A mulher foi feita do corpo do homem, mas do pó da terra Deus fez o ser humano, algo de maneira extraordinária, sobrenatural, sublime, perfeita e sábia. A glória em nós olharmos do pó da terra nascer um corpo tão perfeito. Mas a vergonha, a desonra em ver um corpo tão sublime, tão perfeito, voltar ao pó da terra. Isso é terrível. Irmãos, vocês me desculpem assim, mas eu tenho uns gostos assim muito malucos, sabe? Minha esposa sabe disso. Meus gostos musicais são doidos, é maluco, é música antiga, mas ao mesmo tempo uma música bem estranha que tem. Às vezes eu boto música de ar agora com essa moda nova, é uma loucura. Meus gostos de filme é diferente também, e até do que eu assisto também é diferente. Eu gosto de assistir mato, coisa de natureza, mas eu gosto de assistir também, por exemplo, né, cirurgia. Eu gosto de assistir como se faz procedimento cirúrgico no coração, na parte do corpo, e até assistir a restos mortais, como é que faz o manuseio, como é que... É loucura, minhas coisas, eu gosto de saber de tudo um pouco, né? É loucura, assim. Mas veja bem, olhando para essa perspectiva de morte, né? Olhando para essa perspectiva de morte, eu não vou contar o que eu já vi, né, de desterro de cimento. Não vou entrar nesse detalhe que nós irmãos, eita, pastor, pelo amor de Deus. Mas eu já vi muita bagaceira. Gosta? Eu gosto de assistir esse negócio, gosto. É coisa. Ó, diz que cada um com suas doidices, né? Cada um. Pastor Hugo dizia assim, lá no IBN, né? Cada um com sua heresia particular, né? Mas cada um com suas doidices particular também. Mas vamos lá, né? É algo extremamente desonroso. Uma pessoa importante, pessoa comum, mas uma pessoa que se veste, que fala, que se comunica, que tem uma vida sociável, que tem importância na sociedade, morre, é colocada num caixão. Pode ser o caixão mais chique do mundo, mais belo, mais luxuoso do mundo. Na hora do sepultamento, o estado que aquele indivíduo vai ficar é o mesmo que o pé rapado, que não tinha absolutamente nada, também ficou. E eu vou pregar sobre isso em Eclesiastes 3, quando Salomão vai dizer que para onde o homem vai, o cachorro também vai. É assim que Eclesiastes faz, sabia? O homem vai voltar ao pó da terra, assim como os animais também voltam. Isso é extremamente desonroso. Há glória na criação do pó para o ser humano, mas do ser humano para o pó é uma desonra absurda. Isso. É uma das linhas de interpretação da ressurreição. Nós não cremos assim. Paulo vai dizer
que a ressurreição se torna necessária por causa disso. O nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é semeado em desonra, volta ao pó da terra. É terrível a gente pensar em entes queridos nossos, em pessoas que nós amamos, que viveram ao nosso lado, que um dia exalaram perfume, hoje estão no pó, ou em um estado de putrefação. Isso é algo, irmãos, terrível. Por isso que eu digo a vocês, eu já assisti muito vídeo de tiranos, restos mortais. É algo terrível, é doloroso os restos mortais de uma pessoa. É extremamente desonroso. Paulo vai dizer, por causa disso então, é necessária a ressurreição. Semeia-se em desonra, para que então, em glória, seja revestido esse corpo. Nosso corpo também é fraco. Verso 43, Paulo vai dizer assim, semeia-se em fraqueza. Quando o indivíduo morre, ou morre pelo avançar da idade, a sua muita debilidade, esse é o meio natural da morte, ou morre por uma fatalidade, né? Um acidente, uma doença que pegou, mas ninguém morre em honra, né? Toda morte, na verdade, é uma demonstração da nossa fraqueza. Nós não resistimos ao tiro, nós não resistimos à doença, nós não resistimos à parada cardíaca, nós resistimos a qualquer coisa. Fraqueza, o nosso corpo, por mais forte que seja, aparente ser, ele é fraco. Ele é fraco. Também, o nosso corpo é natural. Eu coloquei aqui uma referência de Apocalipse 22:2, né? Lá em Apocalipse 22:2 fala sobre a árvore da vida, depois vou tratar sobre ela. E diz que essa árvore produz cura para as nações. É um paralelo que a gente vai ver mais à frente, de como que agora, essa nossa natureza fraca, debilitada, desonrosa, natural e imortal, vai se revestir de uma incorruptibilidade tal que haverá, inclusive, certeza de que permanecerá em vigor para todo sempre na eternidade. Por isso que a ressurreição é necessária, para que recebamos um corpo incorruptível, eterno e totalmente blindado de doença, de fraqueza, de debilidade, de envelhecimento. Totalmente. Fraco, natural, mortal. Por causa disso aqui, é necessário uma ressurreição. E a Bíblia, então, garante essa ressurreição. A Bíblia ensina, inclusive, Paulo vai dizer aí no meu capítulo 15, versículo 20, que a ressurreição, ela é uma certeza. Paulo vai dizer, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. A Bíblia Sagrada, quando fala sobre primícia, trata sobre os primeiros frutos da terra. E quando fala sobre primogênito, é o primeiro filho de outros que vêm. É por isso que a gente até debate com os católicos, né? Porque diz que Jesus não teve irmãos, né? Maria só teve Jesus, mas Jesus não teve outro irmão. Só que a própria Bíblia fala que ele é ele é unigênito de Deus, mas de Maria ele é primogênito. É uma diferença absurda. O unigênito é único, é a sua divindade. Mas o primogênito é porque ele tem outros irmãos. E tanto que a Bíblia vai dizer que depois, né, nós temos lá os irmãos de Jesus. Aí os romanistas vão dizer, não, é os primos dele. Mas a Bíblia sabe separar primo de irmão. A Bíblia sabe separar primo de irmão. Enfim, não vamos entrar nesse debate, não tem a ver com o tema. De filho único também, exatamente. Isso. Mas há uma diferença, né? E quando a Bíblia fala sobre primícias e primogênitos, há essa pequena diferença de que as primícias são os primeiros frutos da lavoura, inclusive a questão do dízimo vem daí também, as primícias são para o Senhor, nosso primeiro fruto é para o Senhor, e o primogênito é o primeiro, aquele que começa. Quando fala sobre a ressurreição de Cristo, a Bíblia Sagrada, quando fala, Paulo vai dizer que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Mas aí vai se dizer assim, não, peraí, que nós tivemos outras ressurreições na Bíblia Sagrada. Não é verdade? Ou só acontece, a primeira ressurreição que tem na Bíblia é a de Cristo? Não é. Vamos ver isso. Tu joga para o próximo slide, depois nós volta a pensar aí para terminar, tá certo? Vamos lá. 1 Reis 17,
1 Reis 17, verso 20 a verso... Tem como botar na tela, Aninha, para ser mais rápido, para a gente só bem rapidinho assim, que são muitos textos. Eu acho ruim que os irmãos ficam preguiçosos para ler a Bíblia, mas nós estamos com pressa. 1 Reis 17, 20 a 22. Olha aí. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando o filho? Verso 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Veja, não foi a ressurreição de Lázaro que durou 3 dias, mas é uma ressurreição. Bom? 2 Reis, capítulo 4, verso 32 ao verso 35. O filho da mulher sunamita. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O próximo. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Aqui nós temos claramente o verso 35, 35 também. Passou. Mas aqui já tem. Aí. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Por que saiu? Por que tirou? Ah, tão bom. Verso 35. Verso 35. É o computador, né? Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eu não vou entrar no significado dos 7 espirros, não, tá? Nem também aqui nós temos base, porque, olha, esses textos do Antigo Testamento, que são eventos isolados, são os textos que aquelas seitas, aquelas igrejas malucas, de apóstolo, de bispo, de mestre não sei de que faz, para estar fazendo ritual na igreja. Nenhum desses acontecimentos que nós temos aqui, nenhum é autorizado para que a gente faça hoje. Então essa munganga não vou fazer na vida de ninguém. Porque tem gente, né, que vai nisso, mas se o profeta botar a mão sobre a minha cabeça, tocar onde está doendo, irmãos, nós não somos autorizados a fazer isso. Aqui todo mundo é muito ciente, mas de repente você que está me acompanhando de casa, né, vai visitar uma igreja, aí de repente tem um pastor que não é pastor, é um safado, ou um apóstolo que não é apóstolo, é um pilantra da fé. Olha, eu preciso fazer um ritual secreto com você. Não vá. Deus não manda a gente fazer ritual secreto, Deus não manda a gente se estender sobre o corpo de ninguém, botar a mão em parte de ninguém. Isso é conversa fiada. Eles usam esses textos assim, né, para fazer charlatanismo, para fazer ritual. Não temos autorização. Isso é um fato isolado, aconteceu para um propósito maior, eram de fato profetas e eram coisas que envolviam morte. O menino estava morto. O que é que a gente não faz para tentar tornar a vida de alguém? Estava morto. Diz a Bíblia Sagrada que aqueceu. Então nós temos aí ressurreição. Mas um outro texto bem interessante é o de 2 Reis 13, verso 20 a verso 21. 2 Reis 13, verso 20 a 21. Você já viu esse texto? É muito interessante esse texto. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e esse levantou sobre os pés. Isso é uma passagem extraordinária. E eu prego sobre ela. A Bíblia registra até mesmo a ressurreição de um homem que foi morto só por ter tocado nos ossos de Eliseu. Aí eu vou dizer, isso é uns ossinhos poderosos, viu? É que me deram um taquinho de unha desse para mim andar comigo, né? A menção é clara. Eles estavam num velório normal, num sepultamento normal. Só que havia invasões. Na hora de sepultar o homem, eles deram
vista que havia uma invasão. E aí procederam com o enterro às pressas. Enterra ligeiro, carro buraco, joga dentro. Na hora que joga o defunto, né, o defunto se levanta. O defunto se levanta. Poder. Era um bom. E não tem, não é na lista? Não tem. Era para ter Santo Eliseu e não tem. Vamos lá. No Novo Testamento. Peraí. A minha pergunta foi: a primeira ressurreição na Bíblia é de Cristo? Não. Está aí o exemplo de 3 ressurreições que nós temos antes de Cristo. Só que o que é que Paulo vai dizer? Que Cristo é primogênito dos que dormem. Mas já teve ressurreição. Só que aquela ressurreição de Cristo é diferente dessa. Por quê? Isso, é isso aí. O que é que aconteceu com esses personagens que morreram e reviveram? Morreu de novo. Morreu de novo. O próprio Lázaro morreu de novo. Jesus é primogênito dos que dormem no aspecto de que essa ressurreição será definitiva e eterna. Aí nós temos no Novo Testamento a filha de Jairo. Essa passagem é muito interessante, ela é narrada em Marcos capítulo 5, não precisa nem colocar nisso. Marcos 5, 41 a 43, mas também Lucas capítulo 8. Lembra aquele evento? Eu já preguei aqui, eu acho, sobre a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sangrando sem parar, ela conversando com Jesus. Aliás, não, peraí, eu estou trocando as conversas. Jairo está conversando com Jesus porque a sua filha de 12 anos estava enferma em casa. Enquanto Jairo estava conversando com Cristo, chega um servo de Jairo e diz: olha, a tua filha morreu, não incomoda mais ele. É nessa hora, então, que Jesus diz: não, eu vou lá. Só que, a mulher do fluxo de sangue chega, toca em Jesus, aí nós temos ali, já ouviram aquela frase, né? Derrubo 2 coelhos com cajadada só, né? 2 milagres num encontro só, né? Jesus cura a mulher, mas ressuscita a menina lá também. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O filho da viúva de Naim também ressuscitou, que é quando Jesus interrompe o cortejo fúnebre, devolve a jovem à vida, né? Alguns vão até fazer aquela questão do esquife, né? Vamos dizer que Jesus tocou o esquife, estava tocando um instrumento. Não, tocou ali, na menina estava sendo morta, sepultada. Nós temos o caso de Lázaro. O de Lázaro é o mais evidente que nós temos. Por quê? A incredulidade é uma coisa terrível. A incredulidade é uma coisa terrível. Mesmo diante de tantas ressurreições que nós temos na Bíblia, haviam pessoas como os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E aí Lázaro, até também antecipando a morte de Cristo, né, já apontando o que aconteceria com Cristo também, ele passa 3 dias, não apenas 3, mas no 4º dia já de morto, já fedendo e entrando em estado de putrefação, ele é ressuscitado. Ele é ressuscitado. Só que o que é que acontece com Lázaro depois? Ele morre, porque não tem mais registro de Lázaro. Aí o texto que eu queria ler com os irmãos, para a gente terminar essa bateria de texto, é o de Mateus 27. Aí, vamos abrir aí, né? Mateus 27. Mateus 27, versos 52 e 53. Deixa eu ler o 50 até o 53, que fica melhor. Mateus 27, a partir do verso 50, tá bom? Todos acharam? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui nós temos um evento sobrenatural que acontece
após a morte de Cristo. Que com a sua morte houve um tremor. E muitos ressuscitaram. E diz ainda que depois da sua ressurreição, muitos corpos de santos que dormiram. Aí aqui nesse caso estritamente, os santos que nós temos aqui eram de pessoas que temiam ao Senhor e ressuscitaram e entraram na cidade santa. Que cidade santa é essa? Ah, novo céu e nova terra. Não. Jerusalém era chamada de cidade santa. O que é que acontece com esses? Morre de novo, irmãos. Eles morreram de novo, infelizmente. Porém, aquele evento marcou a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte de Cristo derrotou a morte do pecado. Então, com a morte de Cristo, nós temos vida. Pelas suas pisaduras, o profeta vai dizer, nós fomos sarados. Todos esses que morreram aqui, ressuscitaram, morreram de novo. Quando então a Bíblia fala, aí volta lá, para aquele slide lá, volta lá. Quando a Bíblia então fala que Jesus é o primogênito ou as primícias dos que dormem, aqui nós temos uma menção a uma outra coisa, que vai ser a ressurreição definitiva, eterna e com um corpo glorificado, diferente desse corpo que nós temos aqui. Aí na semana que vem, com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre a natureza dos corpos ressurretos e já vamos entrar em outras questões, não mais sobre a morte, mas em outras questões, tá bom? Porque eu sei que há muita dúvida, né? Pastor, e como é que vai ser o corpo da gente? No céu a gente vai comer, porque crente não bebe mais, come, né? E no céu a gente vai comer, né? E a gente vai reconhecer uns aos outros. A gente tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Mas aí você não perca nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, nessa mesma igreja, esse mesmo pastorzinho aqui, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Eu espero ansiosamente. E eu espero ansiosamente que tenha pelo menos cuscuz. Se tiver, eu estou satisfeito. Vamos ver, né? Vamos ver isso. Sim. O pessoal não escuta. Você fala para todo mundo. Dá. Tem na minha época de colégio, 2011, um amigo da gente faleceu. Teve um problema de salmonela, uma coisa nesse sentido. E passou um tempo no hospital. E ele teve 3 paradas cardíacas. E aí, depois ele acorda e ele diz assim, que ele foi levado aos céus, onde ele estava com muita fome porque estava sem comer no hospital. E aí ele disse que Deus levou ele a um banquete, uma das comidas que ele mais gostava, levou ele a um balanço, e após isso ele falou esse sonho, teve outra parada cardíaca e faleceu. Aí isso eu não me meto, porque foi a experiência dele, né? E eu não sei se isso foi um sonho, uma visagem, ou se de fato aconteceu. Tem muitos contadores disso. A pastora Nadim mesmo já foi no céu e no inferno não sei quantas vezes. Ela tem muito relato de como é lá. Eu me apego ao que a Bíblia Sagrada diz, tá bom? Mas a gente vai tratar um pouquinho sobre a natureza do corpo ressurreto nas próximas aulas e vamos entrar em outros assuntos. Para terminar essa parte dos mortos, entrar em outros assuntos. Sim, presbítero. Oi? Moura está dizendo. Da vida, certo. Maçã. Olha, outra heresia particular aqui, né, que está sendo dita, é que no céu a gente vai virar vegetariano, só vamos comer frutas, porque tem a árvore da vida. A gente vai tratar sobre isso depois, claro, não sobre essa questão, mas sobre a natureza do corpo ressurreto, tá bom? Vou parar por aqui, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Não.
Deus amado, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso de estudo da tua palavra. Pedir que o Senhor, dia após dia, nos dê ânimo para estudar, nos dê amor pela tua palavra, dedicação e zelo, para que na pregação da tua palavra sejamos fiéis a ela, tão somente a ela. Continua edificando a tua igreja, continua nos ensinando, nos fazendo, ó Deus, crescer em graça, em conhecimento, mas sobretudo em santidade, para aguardarmos o noivo vir nos buscar e para que quando o Senhor voltar, estejamos como noiva adornada, preparada para encontrar com o nosso marido, que é Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.